Uma dúvida que muitas pessoas têm. Ou seja, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Vamos ver as duas partes, né? A primeira é a partir das galinhas e depois a partir dos ovos. A partir das galinhas tem o seguinte: estudos apontaram que existe uma proteína essencial para a formação dos ovos, e essa substância só pode ser encontrada nos ovários das galinhas. Isso significa que, sem essas aves, os ovos não podem ser formados. Entretanto, o que são os ovos de galinha afinal? Abrigos que guardam os pintinhos, ou estruturas que as galinhas põem. Imagine a seguinte situação: se um elefante botasse um ovo e desse ovo nascesse um leão, de que seria esse ovo? De elefante ou de leão? Essa pergunta nos leva a outra consideração. Quando ocorre a fecundação, dois organismos contribuem com informações genéticas, ou seja, o DNA, para a formação do zigoto. Entretanto, quando ocorre a replicação do material genético, é bastante comum que ocorram pequenas mutações. E são essas pequenas mutações ocorridas ao longo de milhares de gerações que resultam no surgimento de novas espécies. Assim, o que pode ter acontecido foi que um casal de criaturas muito semelhante às galinhas atuais acasalou. E, a partir daí, graças a uma pequena mutação genética, a primeira galinha acabou surgindo. Mas e o ovo? Vamos ver agora a parte que envolve os ovos. Na verdade, é impossível considerar que uma única mutação tenha sido capaz de gerar uma nova espécie. Todos os seres vivos que existem hoje em dia são resultado de milhares de anos de pequenas e sutis mutações. Além disso, o ambiente também exerce influência em como as espécies vão evoluindo ao longo do tempo. Elas vão se adaptando às novas condições e situações para sobreviver. Assim, apesar de os cães terem vindo dos lobos, é impossível que em um dado momento uma loba tenha dado cria a uma ninhada de cãezinhos. Essa nova espécie surgiu depois de anos de evolução, em interação com quem? Com os humanos, que foram domesticando os lobos gradualmente até que algumas características foram se tornando mais fortes em uma espécie do que na outra. Agora, o ovo ou a galinha, na realidade? Se considerarmos o primeiro cenário, na qual uma criatura semelhante à galinha pôs um ovo cujo pintinho sofreu pequena mutação que deu origem à galinha atual, que, por sua vez, começou a botar ovos de galinha, então a conclusão é de que a galinha surgiu primeiro. Contudo, de acordo com o segundo cenário, no qual uma criatura semelhante à galinha tem evoluído e posto um ovo já mutante, então a conclusão é de que o ovo surgiu primeiro. Mas, independentemente se as aves atuais surgiram a partir de uma mutação nas antigas galinhas ou nos ovos, a primeira galinha de verdade veio mesmo de um ovo. Graças à genética moderna, podemos ter certeza de que o ovo veio antes. As mutações que separam uma nova espécie de seus pais geralmente ocorrem no DNA reprodutivo, presente em óvulos e espermatozoides. E isso que dá origem, na realidade, às novas espécies. Christopher Langan, autodidata americano, tido como o homem mais inteligente dos Estados Unidos, com QI de 195 pontos, diz: quando a galinha ainda era um ovo, ainda assim ela era da espécie Gallus gallus. Portanto, a primeira forma de vida dessa espécie teria que ser um ovo. John Brookfield, especialista em genética da evolução da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, diz: mesmo que o pássaro que deu origem ao ovo de galinha não fosse uma galinha, o correto é dizer que o ovo veio primeiro. Se um canguru botasse um ovo e dele saísse um avestruz, o ovo seria de avestruz e não de canguru. David Papineau, especialista em filosofia da ciência da King's College de Londres, na Inglaterra, diz: por criação, queremos dizer a condição da vida por um criador sobrenatural. Ele usou processos que não estão agora em operação em lugar do universo natural.
mas ele foi responsável por dar a vida a todos os seres. Dunan Gish, bioquímico e pensador criacionista, crítico da teoria da evolução. Quer saber mais sobre ovos? Sim, quero saber. Então venha para cá, vem com a gente aqui do Portal A Vovó.